E tem dados do Ministério da Saúde, gente, que foram divulgados esse ano, que mostram que mais da metade dos homens e quase 45% das mulheres brasileiras estão com sobrepeso, sendo que o número de obesos no país já passa de 15% da população. Quem faz parte dessas estatísticas vive em busca de métodos emagrecedores. Porém, não são todos que conseguem alcançar o peso ideal sem sofrer mais tarde os prejuízos do efeito sanfona. Emagrece, engorda, emagrece, engorda. Hoje, então, a gente vai falar sobre 2 tipos de redução de peso. A cirurgia bariátrica, em uma matéria do Marcos Vilar, e o balão intragástrico, com a ajuda do Dr. Bruno Sander, médico cirurgião, especialista em gastroenterologia, que é uma endoscopia digestiva alta e introdução e retirada de balão intragástrico. Bem-vindo, doutor Bruno. Nós vamos lá para o sofá, então, agora. Você vê, doutor, que não é só os nomes lá do Irã que fazem confusão com a gente, não, tá vendo? Verdade, especialidades. Algumas especialidades médicas também, a gente costuma confundir, porque não é muito a nossa área. 3 vezes seguidas você fala em outro dialeto, né, doutor? É verdade. Mas é a sua área, né, doutor Bruno? Sim, é o que eu tenho trabalhado, tenho dedicado bastante atualmente é essa área. Confesso que até para mim foi uma novidade essa notícia do balão, porque a gente já ouve falar muito de cirurgia bariátrica, de outras coisas mais assim, do intestino, do estômago, mas a do balão é uma novidade que a gente queria até discutir um pouquinho. Dá efeito mesmo para a pessoa? Sim, qualquer técnica de tratamento de obesidade, ela dá efeito desde que haja um comprometimento do paciente com a técnica. Isso eu estou sendo generalista, incluindo todas as técnicas, inclusive a cirurgia. Sempre que o paciente quer burlar alguma técnica, ele consegue burlar. É um exemplo clássico aí que os próprios pacientes sempre discutem comigo, é na própria bariátrica. Às vezes o paciente faz uma cirurgia bariátrica, reduz o estômago vai ficar bem pequeno, praticamente do tamanho de um copinho de café, e mesmo assim o paciente consegue ganhar peso novamente, fazendo uso de leite condensado, sorvete, sempre constante. Que é o chamado efeito sanfona, né? Exatamente. Mas é por causa de uma necessidade que a pessoa tem de mais gordura ou de mais alguma substância que faz com que ela busque outros métodos para ganhar essa energia a mais, não? Não, na realidade isso está mais associado a fatores de ansiedade, fatores psicológicos. O paciente, às vezes, ele vê na comida um meio de fuga, algo em que ele consegue fugir da realidade, dos problemas, é uma válvula de escape. E, às vezes, o paciente não quer abrir mão disso. Agora, esse balão, pelo que eu entendi, como você disse, existe um comprometimento do paciente, até mesmo depois que ele retira o balão, por exemplo. E se ele não cuidar, todo o peso que ele ganhou vai voltar. Agora, explica a técnica, como que o balão é colocado e depois como ele é retirado, como que durante esses 6 meses, por que a pessoa perde o peso? Assim, o balão, ele é um mecanismo de silicone, uma esfera, que é colocado no estômago por meio de uma endoscopia. Através do exame de endoscopia, introduz-se esse balão. Então não é considerado uma cirurgia? Não, não é cirúrgica, é uma sedação leve. É a mesma sedação usada num exame rotineiro de endoscopia. O senhor dizia que em 20 minutos é feito o procedimento, a pessoa sai normal? Em torno de 20 minutos é feito. Não há necessidade de internação, não precisa parar de trabalhar, nada? Não. Em relação a parar de trabalhar, a primeira semana é uma semana de adaptação do corpo ao balão. Então eu recomendo aos pacientes que na semana seguinte à colocação, que eles tirem sim um período de folga, porque são comuns sintomas como cólica, vômitos, aquela sensação de empachamento gástrico, isso pelo desconforto que é a adaptação do corpo ao balão. O balão, quando ele é colocado no corpo, ele é inflado depois que é colocado no corpo, é antes? Sim, ele é inflado quando ele já está dentro do estômago. Ele vem com uma posição anatômica bem fácil de ser introduzida pela boca e literalmente o paciente engole o balão. Ele vai descer e ao ser posicionado no estômago, sob visão, com o aparelho de endoscopia me mostrando o balão, eu vou preencher esse balão com um volume de até 700 ml. É aí que eu queria entrar, doutor. A gente sabe que existe, cada caso é um caso, muito na medicina, isso é fato. E a gente sabe que existem pessoas obesas, pessoas que estão querendo simplesmente perder alguns pesos. E eu imagino que essa calibragem, se assim a gente pode dizer, esse enchimento do balão, vai de acordo a cada caso. Eu queria que o senhor falasse sobre os pacientes que se adequam a esse procedimento,
porque estão numa obesidade mórbida ou simplesmente pode ser um procedimento estético. Eu queria que você falasse um pouco sobre esse assunto e também o porquê uns são mais cheios, outros são menos cheios, assim a gente pode dizer. O que é preconizado pela medicina, o balão intragástrico no Brasil, ele é liberado pela Anvisa para pacientes com IMC, que é índice de massa corporal maior que 27, que é sobrepeso. Agora explica o que é o IMC para quem em casa não sabe. Assim, o IMC é o índice de massa corporal. Esse índice de massa corporal, ele é calculado dividindo o peso pela altura ao quadrado, ou seja, multiplica-se a altura por ela mesma e divide o peso por esse resultado. Isso. E aí, nesse caso, teria que dar maior que 27 para o paciente estar apto ao uso do balão intragástrico. Certo, daí quando ele entra, quando se colocou o balão, é só nessas pessoas que estão no sobrepeso, seria para perder um peso em função da saúde ser melhorada. Exatamente. Aí, essa calibragem do tanto de ar que fica lá dentro, como que se mede isso, doutor? O volume vai depender, na realidade, do tamanho do estômago do paciente. Então, às vezes tem um paciente que pesa 120 quilos, que o volume que é preenchido no balão vai ser menor do que um paciente que pesa 100 quilos. Vai depender do tamanho do estômago do paciente. Por isso que o preenchimento é feito sob visão, com um aparelho de endoscopia me mostrando o quanto esse balão está sendo preenchido, até ocupar toda a área de reserva do estômago. O preenchimento do balão é feito com silicone, né? Não, com soro fisiológico misturado a um corante, que é o azul de metileno. A função desse corante é, caso haja algum rompimento do balão ou vazamento pela válvula, esse soro com corante é absorvido pelo intestino e eliminado pela urina. E o paciente vai perceber a urina totalmente azulada. Então não tem um perigo, por exemplo, do balão estourar e sujeitar aquele paciente a algum risco, nada? Não. O paciente, se ocorrer um rompimento, vai ser percebido pelo paciente e ele tem um período, geralmente 48 horas, para poder fazer a substituição daquele balão, a retirada e a colocação de outro. Uau, porque daí vai ser soro fisiológico para dentro do vaso, né? Exatamente. Doutor Bruno, é claro que o balão ele é uma técnica, né? Uma técnica revolucionária, mas para a coisa funcionar, assim como o senhor já começou dizendo no início da entrevista, é necessário que a pessoa tome outras atitudes também e procure outros profissionais. Quais seriam essas atitudes? Quais seriam esses profissionais? O que eu digo para todo paciente, principalmente quando eles me procuram e perguntam, o balão me faz emagrecer? Não existe milagre, não existe um método que faça o paciente emagrecer. Quem faz o paciente emagrecer são as condutas que ele toma. Qualquer método é um auxiliar ao emagrecimento. Então, o balão, ele limita a quantidade de alimentos que vai caber no estômago pela simples e pura matemática. Você colocou 700 ml no estômago, você diminuiu a área de reserva do estômago. Então, necessariamente, o paciente ele vai comer menos. Só que não resolve se ele diminuir a quantidade, mas mantiver uma qualidade ruim. Aumentar a caloria também, né? Exatamente. Porque o leite condensado cabe no estômago. Cabe no estômago. É o que às vezes eu costumo fazer um comparativo com o paciente. Com o balão, ele vai conseguir ingerir 200 gramas por refeição, mas não vai resolver nada se numa daquelas refeições de 200 gramas ele substituir uma salada e uma carne grelhada por uma barra de chocolate de 200 gramas. Cabe da mesma forma, só que a quantidade calórica ingerida continua sendo alta, o resultado vai ser péssimo. Ou seja, tudo começa na cabeça, então tudo começa no cérebro. Até tem uma pergunta aqui do pessoal de casa dizendo o seguinte, o porquê algumas pessoas comem muito e engordam, outras comem demais e não engordam, para chegar ao índice de massa corpórea, o IMC, acima de 27, como o senhor disse, isso pode ser muito genético ou não. Por que tem gente que tem raiva de mim, por exemplo, doutor? Porque como é que você pode comer tanto? Estou falando da minha esposa, como é que você pode comer tanto e não engorda? Não, eu ouço isso muito e todo mundo tem aquele amigo que come muito e não engorda nada. Sim. Tem sim fatores genéticos associados, são pessoas muito felizes do meu ponto de vista. Inclusive tem um na redação aqui, o André Cantagalli, que é da edição. Esse rapaz, doutor, ele é um palito. Mas ele come 3 vezes o que eu como, eu não entendo isso não. Sim, o metabolismo dessas pessoas normalmente é muito mais acelerado. Às vezes a gente faz um exame de calorimetria, um exame de metabolismo basal dessas pessoas, chega a ser 3, 4 vezes maior do que o metabolismo basal. Elas foram agraciadas então. Exatamente, é mais ou menos por aí. Agora, uma dúvida do balão é o seguinte, a partir do momento que a pessoa coloca o balão,
Quanto tempo? Tem um tempo mínimo que ela deve ficar com ele? Um tempo máximo, por exemplo? Sim, ou não? existe o tempo máximo, que é 6 meses. Esse tempo máximo ele é definido pelo próprio fabricante do balão, porque o balão, ele, ao estar dentro do estômago, ele está em contato permanente com o suco gástrico. Então, esse período de 6 meses seria a vida útil deste balão durante o processo de digestão desse suco gástrico. É o que o balão suporta, sim, sem fornecer riscos ao paciente. E depois que é tirado, a pessoa pode querer colocar um outro balão se ela não atingir o peso? Sim, pode. Eu tenho alguns casos de pacientes que precisavam perder acima disso, geralmente acima de 60 quilos. Foram pacientes que colocaram o primeiro balão, tiveram uma perda de peso bem razoável, 30, 40 quilos, e decidiram por colocar um segundo para manter aquela perda de peso acelerada, como eles gostariam que fosse. Mas o importante é ressaltar que não resolve colocar balões indefinidamente e a cabeça não mudar, sim, que é o principal de tudo. Tem que ter um esforço também. Sim, é o que eu bato na tecla com todo paciente. Use esses 6 meses não necessariamente para emagrecer, mas para fazer uma reeducação alimentar, aprender a comer certo, nas horas corretas, a quantidade correta, e com isso o emagrecimento e a manutenção do peso vai ser só resultado desse esforço. Uau. Tem muita gente participando aqui, na verdade o assunto mas imagina um assunto como esse. Agora, a Luciana Veiga está mandando um abraço, falando que a alegria do Senhor é a nossa força, amém, que a cada dia as misericórdias do Senhor se renovam e tal. Mas o Wagner Silva mandou uma pergunta aqui que eu achei interessante. Eu tenho 30 anos, 1,73 m e 115 quilos. Desde bebê eu sou gordo. O emagrecimento é mais difícil nesse caso, e qual o meu peso ideal? Para homem, o peso ideal, no caso, seria um IMC menor que 25. Para homem, uma conta grosseira, como ele disse que tem 1,73 m de altura, eu acredito que o peso ideal para ele vai ser mais ou menos de 70 a 75 quilos. Eu acredito que com esse peso ele ficaria com uma silhueta que lhe agradaria bastante. E em relação a ser mais difícil a perda de peso para ele, talvez ele tenha sim um pouco mais de dificuldade, não porque o corpo dele não colabore, mas porque, como ele mesmo disse, ele vem desde criança, ele foi submetido a hábitos alimentares e hábitos de vida que levaram ele a chegar ao peso que ele está hoje. Então, além de simplesmente colocar um balão, ele vai ter que reaprender uma vida que até então ele não conhecia. Exercícios físicos, uma dieta saudável, com hora marcada, com uma restrição calórica. Então, nesse sentido, é sim mais difícil para o paciente que vem desde uma infância de obesidade criação, né? E mantém. A gente vai até tocar bastante nesse assunto sobre exercício físico e a importância, inclusive, do atendimento psicológico e às vezes até psiquiátrico para esse tratamento de obesidade ou até de excesso de peso. A gente tem uma pessoa na linha que quer fazer uma pergunta para o senhor também, que é a Diana Kelly. Olá, Diana. Tudo bem, Nori? Tudo bem com você? Tudo bem. Eu não sei se eu não prestei atenção direito, mas não sei se ele já respondeu. Eu queria saber sobre qual seria o peso ideal que a gente pudesse estar colocando o balão, fazendo essa procedimento. Isso, esse procedimento. O doutor até respondeu que seria um índice de massa corporal de 27, né, isso, doutor? Maior que 27. Até ele vai te dar um cumprimento dessa resposta. Sim, Diana, é um prazer tê-la aqui conosco. Esse peso mínimo necessário seria um índice de massa corporal maior que 27. Então, o paciente com algumas restrições, alguns pacientes que já fizeram algum tipo de cirurgia gástrica ou tem problemas de estômago, como uma úlcera em atividade, hérnia hiatal maior que 3, 4, mas são causas, são contraindicações bem específicas que eu sempre explico aos pacientes nas avaliações. Mas normalmente o paciente, o pré-requisito é índice de massa corporal maior que 27 e no caso da mulher ela não pode estar grávida nem ficar grávida durante o período que ela está em uso do balão. Se ficou, tem que tirar o balão. Se ficou, tem que tirar o balão. Você vê que tem uma preocupação das mulheres, a Diana ligou, tem uma preocupação muito grande das mulheres com relação a essa questão de manter o corpo sempre ali esguio, bonito e tal. Mas os homens de um tempo para cá também têm tido essa preocupação. Os metrosexuais. Não os metros, de uma maneira geral. Os homens de uma maneira geral. Porque eu acho que é uma questão de saúde, né, doutor? Sim, não, é isso. Só porque ele não engorda, ele não precisa. Só porque ele foi... Quero ver começar uma barriguinha. Nada, já tô com a barriguinha já. E nós temos bronco hoje de manhã.